E aí, pessoal, tudo bem? Fazendo uma continuação da aula anterior, que a gente estava vendo sobre os peixes, agora a gente vai ver sobre os anfíbios. Aí, alguns exemplos, como as pererecas. A gente vai ver as rãs, pererecas, sapos, a gente vai ver a cobra cega, a gente vai ver a... esqueci o nome do bichinho, mas vocês vão ver que tem 3 tipos de anfíbios, né? E a gente vai ver a classificação de todos eles, tudo bem? Vamos para a aula. Bom, as características gerais aqui só no quadro que a gente tinha na aula passada. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ler também. Anfíbios são gnatos tomados, ou seja, tem as mandíbulas, saco vitelínico, que a gente já conversou em sala de aula, são ectotérmicos, ou seja, a temperatura deles é referente, né, é comparada com a temperatura exterior, ou seja, eles fazem a regulação térmica se o clima estiver, né, o ambiente onde eles estiver quente, eles vão regular a sua temperatura para ficar no mesma ficar em equilíbrio com a temperatura quente. Se estiver frio, vai ficar em equilíbrio com a temperatura fria, né? A gente falou disso na sala de aula, que se a gente colocar um sapo dentro de uma panela com água fervendo, ele vai se queimar, é óbvio, vai estragar o tecido deles, tudo mais. Mas, porque vai estar em água fervendo. Mas vamos só colocar ele, não precisa pôr 100 graus Celsius, né? Mas só coloca numa água fervendo. Vai chegar um tempo que o sapo vai ferver tanto que ele vai morrer na água, que vai acabar cozinhando ele. Mas por que ele não pulou? Né? A questão é, se estava tão quente, por que ele não pulou? A gente conversou isso na sala de aula. Ele não pulou porque ele não sentiu que estava quente, né? Ele morre não porque a água estava quente, mas sim porque ele esgotou a capacidade de energia dele de se regulamentar, né, para ficar em equilíbrio com a temperatura quente. Então vamos supor que a água lá tá 0 graus, né, temperatura ambiente, vamos dizer, 0 graus é muito frio, né, a temperatura tá lá, a água tá uns 20 graus. E você coloca o sapo, aí você vai aumentando para 25, vai aumentando para 30, a gente ficaria muito quente, já queimaria a mão, né? Mas pro sapo não ia estar quente, ele não ia se tocar que aquele lugar está quente, porque ele regulou o corpo dele para estar naquela temperatura. Pode ser que queimasse os tecidos dele, machucasse os tecidos, mas ele não ia sentir que está calor, não ia sentir que está quente. Aí ele tá gastando tanta energia para regular, né, o famoso ATP, que vocês viram em outra aula de biologia com outro professor, vai estar gastando tanta energia para regular o seu corpo, né, a sua temperatura interna, que quando esgotar esse ATP, ele não tem mais a fabricação de ATP, ele não está conseguindo fazer essa troca de energia com a temperatura, que também a gente encontra muito na física, né, que as fórmulas lá de temperatura e energia a gente encontra em física, não vou lembrar agora. Ele não vai conseguir fazer isso e acaba que ele morre. Ele não consegue pular. Então, ele não consegue pular não porque ele só percebeu agora que estava quente, é porque ele ficou sem energia. Beleza? Gastei um tempinho aqui para explicar isso, mas só pra gente retomar o que a gente tinha visto na sala. O tegumento deles a gente vê aí que inúmeras glândulas que eles vão ter, tudo mais. Sistema digestório boca, que a gente chama de boca, e é o lugar onde faz o cocôzinho a gente chama de cloaca, que seria o ânus, né? Mas a gente chama de cloaca. A gente também fala cloaca para répteis, também fala cloaca para aves, né? Que é o bumbumzinho do tico. O tico tá ali no cantinho. É o bumbumzinho do tico. Eles não têm dentes, né? Nos peixes vocês viram lá que tinham dentes. No caso lá, a piranha tem bastante dente, né? A traíra, né? Bastante dente, tubarão e tudo mais. Nos répteis não tem dentes. A maioria, né? Então, como eu falei, sempre tem uma exceção, gente. Sempre tem uma exceção. Nada é 100%. Mas a gente classifica os anfíbios como sem dentes. Tem um período... Tem 3 períodos. Período, né? Como é que eu posso dizer? Desculpa, tem 2 períodos. Período larval, que eles são girininhos, né? Ou seja, se eles são girininhos, eles estão na água, que eles têm lá o corpinho, né? Que é uma bolinha, uma caudinha, que eles são na água, então a respiração deles nessa parte é branquial, né? E a parte terrestre, que é a fase adulta deles. Então a respiração aí chega a ser cutânea, que é pela pele, beleza?
ou bucofaríngea, né? Que a gente vai ver também como seria esse caso. Agora, a questão deles é que eles têm 3 cavidades. A gente vai ver, lembra que a gente falou que cavidades é átrios e ventrículos? A gente vai ver quais essas 3 cavidades que ele tem, quantos ventrículos e quantos átrios, né? Praticamente... não vou dar spoiler, vamos ver. E também a circulação deles é fechada igualmente, que a gente viu nos outros casos anteriores. Dupla e incompleta, a gente vai ver o que seria isso também, beleza? Tem os rins mesonefrídeos e são ureotélicos. Lembra que eu falei no vídeo anterior que seria ureotélicos? Lembram? Beleza. A gente vai ver aí, só para não dar spoiler, porque caso alguém não tenha visto o vídeo anterior, corre lá ver a aulinha de peixes, que vocês já vão saber o que é o urotélicos. Se você não quer ver, eu também não posso forçar, né? Então vocês vão descobrir aí que também é ureotélicos, beleza? É a composição. Os peixes soltavam amônia. O que será que os anfíbios excretam, hein? Amônia não é, porque senão eles não seriam ureotélicos. O que será? Urina? Ácido úrico? Ureia? Vamos ver. Tô fazendo cara, falando na câmera, ficando brincando, ai gente. Sistema nervoso deles, que são os pares de nervos cranianos, como é que eu posso dizer, o ouvido interno, que existe 2, né, o ouvido interno e o médio, e a questão do olfato e tudo mais. A reprodução, a fecundação é externa, a gente vai ver como é que se dá por desenvolvimento indireto. A gente viu que desenvolvimento indireto é que o animal não nasce já com aquela formação que ele vai ter pro resto da vida. Por exemplo, nós seres humanos temos o desenvolvimento direto, porque eu nasço bebê, eu nasço já com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, nenhuma cauda, né? Já aí é o desenvolvimento indireto, ou seja, ele adulto não foi como ele nasceu, né? Ou seja, ele nasceu em fase larval, nasceu girininho, sem braço, sem perninha, só com uma caudinha e um corpinho, né? A fase adulta dele já ele vai ter 2 perninhas, né? A gente vai ver. Isso que significa desenvolvimento indireto. O que seria também a fase de girino? Alguns são conhecidos como a axolote, beleza? Vamos lá. E aqui tem uma exceção. Como eu falei, não são todos os anfíbios que têm essa fase, né? No caso, as cobras cegas não têm essa fase de desenvolvimento indireto. Vamos lá. A gente vai ver as características gerais, que eu já passei um resumão de tudo. Respiração, sistema, bibibibopopó, né? Características gerais são os primeiros apontamentos, ou seja, eles são os primeiros vertebrados a vir para o meio terrestre. Pensa assim comigo, em uma trajetória. Deixa eu desenhar aqui, uma trajetória. A gente viu os invertebrados. Alguns invertebrados. Aí a gente passou essas invertebrados. O que fez a diferenciação dos invertebrados com os vertebrados? Vértebras. Não tem outra coisa. Vértebras. Se eles têm vértebras, começou lá nos cordados, que as vértebras lá no início, os primórdios da coluna vertebral, da coluna espinhal e tudo mais, tinham alguma coisa que a gente chamava de notocorda. Eu vou dar esses pauzinhos para vocês que estão assistindo, vocês falarem antes de mim. Notocorda, né? E daí aqui a gente teve um negócio chamado notocorda, que gerou uma coluna vertebral, que daí surgiu os vertebrados. Os vertebrados aí tinha o que a gente viu de cordados, a gente viu os como é que chama? Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Não vou dar um spoiler, mas aqui, os peixes foram os primeiros a serem gnatos, né? Ter a mandíbula, algo que consiga comer e rasgar, né? Aí os anfíbios são os primeiros a saírem da água, né? Eles são o primeiro que a gente está deixando o ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre. Ou seja, ele está tendo que mudar a composição de vida dele, né? Ele está tendo, olha, em um único serzinho, há uma mudança tremenda,
Porque se a gente parar para pensar, poxa, o bicho não nasceu para a vida terrestre. Se ele pega, nasce e a gente joga ele na vida terrestre, ele morre. Só que como pode um animal que é adulto, é terrestre, mas quando é filhote, vamos dizer assim, na sua fase larval, é aquático. Olha a quanta mutação. Ele vai ter que mudar todo o sistema respiratório dele. Sabe, a gente pensa que é pouca coisa, mas se a gente parar para pensar, ele vai ter que mudar o meio de caçar, o meio de sobreviver, o meio de comer. Ele vai ter que mudar o meio de se locomover, porque antes ele tinha uma cauda, agora ele tem uma perna. Como assim, do nada ele tem uma perna? Como é que foi surgindo a perna? Como é que ele perdeu a cauda? Entendeu? São perguntas que, se a gente for pensando bem, parece óbvio, mas se a gente perguntar, não é óbvio. Então, a primeira é uma quebra, tipo assim, você pensa assim, eu nasci na água, eu vou viver pra água. Não, ele foi lá e quebrou esse estigma. Ele quebrou. Ele foi lá e se transformou em outra coisa. Porque como eles nascem não é como eles ficam. E tipo, se a gente pensa em um girino, eu penso em um girino assim, ó. Eu penso no girino assim. Aí você vai pensar no sapo, né? Eu não sei fazer sapo, galera. Aí você pensa assim, o sapo, como é que disso foi pra isso, né? É uma mutação tremenda, é uma transformação tremenda, né? São os primeiros a ir pro ambiente terrestre. Aí tem os répteis, que também já estão no ambiente terrestre, podem viver podem viver ali na água, mas convivem mais em ambientes terrestres ou podem sobreviver em ambientes terrestres tranquilamente, né? Porque senão a gente não ia ver tanta lagartixa por aí, né? A gente só ia ver no mar, no rio e tudo mais. Algumas eu acho que até se você soltar a lagartixa no rio, até morre, não sei, mas deve morrer. E as aves foram as primeiras a sair do terrestre pro ar, né? Vamos dizer assim. Então, olha a transição, a vida começando na água, indo para a terra e depois indo para o ar, né? É uma mutação tremenda. E tem os mamíferos, que é um caso à parte, né? Mas depois a gente vê os mamíferos. Aí, continuando, são os primeiros vertebrados terrestres, sofrem o fim da sua fase larval, é drástica, é uma metamorfose, como eu falei, é uma transformação tremenda. Elas acabam mudando de habitat, né? A grande parte muda seu nicho ecológico, ou seja, muda suas relações interespécies, muda tudo, muda o jeito de viver do animal. E são ectotérmicos. Vamos lá. Opa. Os anfíbios. Os anfíbios. Anfíbios têm a grande parte de importância que a gente vê nas utilidades práticas. Por exemplo, que diferença existe entre um sapo adulto e um girino? Sapo adulto, perninhas. Ai, que perninha bonitinha. Perninha, corpinho, respiração. Olha como ele teve que mudar a respiração dele. Uma tá cutânea ou bucofaríngea, a outra era só branquial. Mano, como é que ele deixou de ter as brânquias? Cadê as brânquias que ele tinha aqui? Cadê? Entendeu? E essas diferenças como são relacionadas ao mundo que vivem. A gente acabou de responder isso, né? Tipo, se ele vive num ambiente terrestre, ele não tem brânquias, ele vai respirar de outra maneira. Aqui algumas curiosidades também. Há 400 milhões de anos, né? Os peixes dominavam águas. Ao longo desse tempo foi surgindo os ancestrais dos anfíbios. Aqui tem uma fotinha de um ancestral, que veja como ele é meio grandinho. Olha aqui, olha aqui as vértebras dele, né? Então, olha como ele é vertebrado, as vértebras. Aqui essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Os bracinhos, olha os dedos. 5 dedos. 5 dedos. Não é tão diferente da gente, né? Esses animais possuem adaptações que se permitiam se locomover, deslocar, comer, respirar fora da água. A gente já conversou sobre tudo isso. E outra coisa, o girino, por mais que tenha coluna vertebral, ela não é tão forte assim. A parte que ele se transforma em sapo, vamos dizer assim, a coluna vertebral, ela se
fortifica, né? Acaba tendo fortalecimento da coluna vertebral e dos músculos. Porque pensa, uma coisa é você ter a cauda para você se locomover, outra coisa é você ter perna. Se ele não desenvolver a musculatura, se ele não fortalecer, ele não consegue saltar, porque sapo salta longe. Você consegue saltar alto? Tipo, eu não consigo fazer um salto maior que a minha altura, né? Tipo, eu salto isso daqui do chão, né? Mas ele não, ele faz o dobro da altura dele. Então, é o fortalecimento da musculatura. Então, é algo bem complexo para a gente se pensar. A questão da respiração dos anfíbios, por boa parte dos anfíbios são, na fase larval deles, é branquial. Aqui a gente tem aqui, ó, lembra? Aqui, ó, que a gente estava falando ali nos peixes, que a gente tem a parte aqui onde a gente coloca a mão, que eu falei, e as brânquias. Veja que precisa ter uma corrente de água passando, porque elas são como... Ai, como é que eu posso dizer? Como filamentos, vamos dizer assim. Se não tiver uma água passando, essa daqui é minha meia, tá, gente? Se não tiver uma água passando, elas se juntam e parece como se tivesse trancado, né? Então, não tem como o animal, sem estar na água, ter uma respiração branquial. Mas quando ela tá na água, o que acontece? Tem alguns buracos, né? Elas não ficam totalmente juntas, elas ficam meio fofinhas, assim, ó. Não sei se dá pra entender muito bem. Mas elas ficam fofinhas, em que a água passa aqui, passa no meio dessas duas aqui, ó, que vocês estão vendo duas, passa aqui onde tá o dedo do cara. Agora, se não tiver água, elas ficam tão achatadas, próximo uma da outra, como se fosse colar, que daí não teria como respirar. Por isso que não tem como um animal que sobreviver por respiração branquial fora da água. Por isso que o peixe morre se a gente tirar ele da água. Ele morre. Ele não morre porque a branquia, vamos dizer assim, não entraria ar. Ele morre porque não entraria ar. Não é que a branquia não consegue captar o ar, tipo, não consegue captar o oxigênio, né? Porque a função da branquia é captar o oxigênio, né? Tirar o oxigênio da água. Mas como ela tá fechada, ela não consegue captar esse oxigênio, entendeu? Entendeu? Aí, então, portanto, né, os animais precisam se adequar ao ambiente terrestre. No caso dos anfíbios, eles desenvolveram uns pulmõezinhos, né? O pulmão é que faz as trocas gasosas, tá, gente? O pulmão dos anfíbios não tem uma área suficiente para absorver o oxigênio, por isso a pele lisa e fina e úmida está adaptada para a respiração. Por mais que eles tenham pulmões, né? Por mais que eles tenham aqui pulmões, a entrada de ar pode ser por cutânea. Então, aqui, eles podem respirar pela narina, né? A bucofaríngeo deles. Em alguns anfíbios entra e o ar vai direto para o pulmão. Só que na maioria dos anfíbios é cutânea. Então, a pele é lisa, fina e úmida para a captação de oxigênio, captação do ar, e esse ar vai passando por difusão e também chega no pulmãozinho, beleza? Agora, na fase larval dos anfíbios, é respiração branquial, como eu já falei. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. É legal também a gente saber que na fase adulta deles, a presença das cordas vocais. É por isso que a gente, quando vai no sítio, eu lembro quando eu ia no sítio do meu avô, né? Conto tanto essa história do sítio do avô, né? Que lá tinha muito inseto, né? Muito... Inseto não, perdão. Desculpa, falei errado. Tinha muito sapo. E daí, do nada, você ficava ouvindo aqueles... E barulho de sapo no fundo, sabe? Eu não sei imitar, gente, mas vocês sabem como é o barulho de sapo. E daí eles fazem esse barulhinho. Bom, galera, desculpa de novo, tive que cortar o vídeo porque eu recebi outra mensagem e eu tenho que... São mensagens que eu precisava responder prontamente, tá? Mensagens importantes, assim,
da família, então tem que ser rápido, né? Mamãe e papai. Desculpa. Bom, aqui que a gente estava falando sobre respiração cutânea e pulmonar dos anfíbios durante os meses no hemisfério norte acima da linha do Equador, beleza? Absorção de oxigênio. Enquanto eles respiram mais com o pulmão, vamos dizer assim, durante nos meses aqui de fevereiro e mais ou menos até março é alto, depois começa a ter uma queda, né? Veja como ela é instável, ela sobe e desce, aí chega aqui em janeiro de novo, ela vai subindo e descendo, né? Não é algo estável. Já a respiração cutânea deles é estável. Ou seja, é preferível respirar, quer dizer, eles utilizam, né? Não é preferível, eles utilizam como uma fórmula, vamos dizer, de equilíbrio a respiração cutânea. A pele deles está em completo equilíbrio com a respiração, enquanto a pulmonar não. Tem vezes que, veja, a pulmonar pode estar até abaixo, a captação de oxigênio está abaixo do que a da pele, chegando que a da pele então fica sendo mais viável na captação de oxigênio, enquanto às vezes ele está maior, óbvio, né? Só que então a do pulmão acaba sendo mais viável, mas não significa que é a melhor ou que é a mais utilizada, tudo bem? As duas estão sendo utilizadas, ao mesmo tempo, ele não começou a usar o pulmão em março, terminou em maio e começou daí a usar a pele. Não, ele estava usando ao mesmo tempo. Mas não, não é assim que é mais viável uma ou a outra, é mais preferível. Só que umas acabam sendo melhores que outras em determinada época do ano, beleza? Agora, o sistema respiratório, um resuminho do sistema respiratório. O saco gular, isso daqui, ó, que ele faz, sabe? Isso daqui, ó, que ele tem, isso, saco gular. Tô gravando aula. Saco gular é uma bolsa de pele inflável, né? Infla, presente na região cervical e em algumas espécies de aves. O tico tem, mas ele tá dormindo, não vou pegar. O tico não tem, quer dizer, perdão, não é o papo. Aquelas aves que tem um saco assim bem grandão, que ela incha bem grandão assim, ó. Um saco. Tem um passarinho vermelho que ele tem um coração aqui assim, sabe? Que ele incha pra impressionar a fêmea, né? E nos anfíbios é utilizada para amplificar sons, né? Para fazer o barulho, né? A cantoria do sapo e armazenar alguns alimentos e para cortejar as fêmeas, né? Tá aqui, então ele incha, entra o ar, incha, entra no pulmão. Olha como o pulmão inchou também. Expele o ar. Olha como o pulmão expeliu o ar. Olha que legal. Quando ele respira, o que aumenta é a parte aqui, ó, do rosto. Quando ele expira, o que diminui é o pulmão. Legal, né? Bom, aqui é a parte da respiração. Sistema circulatório. Aqui, ó. Sistema circulatório deles, como é que vai ser? Aqui eu trouxe um pequeno... que a gente sempre fala na sala de aula o que seria uma circulação fechada ou aberta. Tá aqui, ó. Circulatório aberto, sistema circulatório aberto, o líquido bombardeado pelo coração periodicamente abandona os vasos, que eu falei, e acabam caindo nas lacunas corporais. Eu já falei isso lá nas aulinhas de moluscos e artrópodes, né? Quando a gente ouviu pela primeira vez o que seria um sistema circulatório aberto. Então eu falei assim, quando é aberto é porque saiu dos vasos sanguíneos, né? Ou seja, não ficou só nas veias, não ficou só nos capilares, não ficou só nas artérias, saiu dos vasos. E fechado, o sangue nunca abandona os vasos sanguíneos, os anelídeos e os cordados. Aqui, ó, o anfíbio é o quê? Cordado, né? Aí, aqui, circulação simples e dupla. Tipo de circulação simples é um tipo de circulação em que o sangue passa uma única vez pelo coração e sai. Ou seja, eu respiro,
Ele passa pelo meu coração uma única vez e ele sai. No caso aqui, ó, quebra a nossa dúvida que a gente ficou lá na aulinha de peixes. O peixes tem uma circulação branquial e é circulação simples. Ou seja, lembra aquela foto lá do peixe que a gente ficou se perguntando se ele fazia uma segunda filtração? No caso, não. Ele não faz. A hora que o sangue o sangue venenoso, né, cheio de gás carbônico, sai lá dos órgãos, ele é expelido, né? Ele não faz uma segunda filtração do oxigênio, tá? Então ele sai. E circulação dupla é o tipo de circulação em que o sangue passa 2 vezes pelo coração e cada ciclo é completo. O que seria completo? É que passa por todas as cavidades e passa por todos os órgãos. E ocorre aí em anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Circulação incompleta no caso dos anfíbios e dos répteis, porque circulação incompleta, o que seria isso? A respiração incompleta é quando há a mistura entre sangue rico e sangue pobre em oxigênio, ou seja, lá na parte dos capilares há uma mistura do gás carbônico e do gás oxigenado lá dentro do coração. Eu me equivoquei falando capilares, é dentro do coração, ou seja, lá no coração a divisão entre o lado esquerdo e o lado direito não há. Ou seja, ali na parte do ventrículo e do átrio não há muito que uma separação que faça com que deixa eu mostrar aqui. Esse aqui tá melhor, essa foto. Tá entrando aqui pelo átrio direito, a circulação, um sangue venoso, vamos dizer assim, entra, ou não, minto, um sangue venoso entra. Tá vendo que aqui não tem um capilar? As veias entre o sangue, as veias e as artérias, aí tem os capilares, mas dentro do coração tem capilar? Não tem, porque dentro do coração não tem veia nem artéria, fica do lado, né? Aqui as saídas. Então, como é que há uma troca entre sangue arterial e sangue de oxigênio e sangue gás carbônico? Essa troca está ocorrendo e tem uma mistura. Está ocorrendo um para o outro e tem a mistura. Não tem algo que separe. Veja, não tem algo aqui que separe. Você vai ver no coração, quando a gente vai estudar os mamíferos, você vai ver que aqui no coração tem um negócio aqui, ó. Assim, tem um negócio aqui assim. Mas lá nos mamíferos vocês vão ver. Tudo bem? Voltando para cá. E sangue completo é o sangue rico gás carbônico, não se mistura com o sangue rico em oxigênio. Então, o sangue arterial e o venoso não se misturam, que é nas aves e nos mamíferos. Na próxima aula, que vai ser de aves, vocês vão ver certinho o coraçãozinho da ave, e daí vocês vão ver que tem uma barreira, vamos dizer assim, que não deixa o sangue se misturar lá dentro do coração. Então, resumindo, sangue aberto e fechado. Aberto é que sai das veias, né, sai dos vasos e vai para os órgãos. Fechado porque não sai das veias, não sai dos vasos. Simples ou dupla, simples que passa uma vez, é filtrado uma vez. Né, passa uma vez a circulação passa uma vez pelo coração. Então, o foco é coração, só que quantas vezes é que ele passa? Uma vez. Dupla é que passa 2 vezes. Incompleta ou completa? Incompleta é porque tem a mistura de oxigênio carbônico, e completa é porque não tem essa mistura, beleza? Bom, circulação fechada, no caso dos anfíbios, circulação é fechada, dupla e incompleta. Circulação fechada, ou seja, só acontece nos vasos. Dupla, passa 2 vezes pelo coração. E incompleta, tem a mistura de oxigênio e carbônico, beleza? O coração dos anfíbios é o contrário dos peixes, bombeia 2 tipos de sangue. No caso dos peixes, não bombeia 2 tipos de sangue. Lembra lá na fotinha? Entrava o sanguinho azul, quer dizer, entrava o sanguinho vermelho e saía sanguinho azul. Lembram? Entrava sanguinho cheio de oxigênio e saía sanguinho azul. No caso aqui, veja, entra sanguinho azul, tem uma mistura, sai sanguinho vermelho, mas também sai sanguinho roxo, mistura de azul com vermelho dá roxo.
né? Então, aqui bombeia 2 tipos de sangue, rico em gás carbônico e rico em oxigênio. O rico em gás carbônico vai para o pulmão e rico em oxigênio vai para o resto do corpo. Isso é meio óbvio, né? Se tá rico em gás carbônico, vai para o pulmão, porque no pulmão tem a filtração do ar. Se tá rico em oxigênio, vai para o resto do corpo, porque o resto do corpo não faz filtração. O resto do corpo precisa respirar. As próximas células, né, as células do resto do corpo, precisam respirar. Então, o sangue tem que passar por lá, rico em oxigênio, enquanto o carbônico, ele vai pegar esse daí e vai expelir também. É por isso que a gente expele o gás carbônico, tá? Sangue com gás carbônico vai para o pulmão, acabei de falar. Tá aqui, vamos começar direito, vamos ler aqui. Sangue, tá aqui o átrio. Entra sangue azul. Sangue azul é rico de gás carbônico. Quando eu tava no colegial, eu também decorava assim, que o pessoal fala que sangue europeu, ai gente, isso daqui eu vou fazer uma xenofobia tamanha agora, mas assim, é em prol do vestibular, pelo amor de Deus, não tenho xenofobia. Eu falava assim, que sangue europeu, o pessoal fala que é sangue azul, sangue rico, né? Aí eu falava assim, sangue péssimo, né? Sangue cheio de gás carbônico, sangue venenoso. Então é o sangue azul, decore isso. Sangue venenoso é ruim porque ele é venenoso, né? E ele é azul, porque ele é o que não presta, né? Então eu falava que era o sangue europeu, sangue azul, que não presta, né? Mas pelo amor de Deus, é só pra decorar. E ele entra no átrio. Átrio qual? Átrio esquerdo. Entra no átrio esquerdo. Passa aqui em um ventrículo. E sai pelo átrio direito. Átrio direito, ele sai sangue arterial, né? O sangue rico em oxigênio. Então ele vai, volta. Perdão. Ele vai por aqui, ó. Ele sai por aqui, perdão. Ele sai por aqui e ele vai pro resto do corpo, rico em oxigênio. O sangue que está pobre de oxigênio, que está com carbônico, ele vai pro coração por aqui. Ei, meu Deus, vamos começar aqui, ó. Ele entra pelo átrio direito, ele tem uma mistura, ele sai pelo átrio esquerdo e vai pro resto do corpo. Ele vai como oxigenado, sangue oxigenado. Aqui no coração, ele tem um pouco de carbônico, ele tá sangue com carbono. Ele vai para o resto do corpo também, vai para o coração, tá aqui. E volta a mais uma mistura e sai de novo do coração e vai pro resto, beleza? Veja que ele voltou 2 vezes, ó. Ele foi para o pulmão cheio de carbono, foi para o pulmão, voltou para o coração. Olha aqui, ó, é nesse exato momento que tá falando que ele é dupla. Ele entra no coração e ele sai uma vez e vai para o corpo. Só que ele também sai e vai para o pulmão. Ele volta do pulmão, ele não vai para outro lugar, ele volta para o coração. Então, o mesmo ar que foi para o pulmão voltou para o coração. Saiu do coração, foi para o pulmão, voltou para o coração. Ou seja, ele passa 2 vezes, por isso que é dupla, beleza? Acho que aí vocês conseguiram entender, né? Espero que sim. E as 3 cavidades aqui que eu não queria dar o spoiler lá no início, mas eu acho que eu tinha dado, ou acabei de dar aqui explicando. Tem 2 átrios e um ventrículo. Vamos ver aqui os 2 átrios e os ventrículos. Um átrio, 2 átrios, um ventrículo. 2 átrios e um ventrículo, beleza? Tá aqui, ó. Um átrio, segundo átrio, um ventrículo, beleza? E aqui, enquanto eles são girininhos, os anfíbios excretam amônia, né? Então, lá no oceano, semelhante aos peixes, excretam amônia. E quanto adultos, eles excretam ureia. Lá no início da aula, quando eu falei ureia, eu fiz até uma brincadeirinha com o rosto. Eu espero que vocês tenham pego. Eles dissolvem ureia, que são dissolvidas em água também, né?
Lá naquela escala que eu mostrei na aula anterior, vocês conseguem ver que ambos são solúveis, mas tem uma taxa de toxicidade diferente umas da outra, beleza? Agora aqui os anfíbios, eles são carnívoros, comem a mosca. Tem vários vídeos, né, que o sapo, ele pega a mosca, né? Ou aqui no caso ele tá saltando. Nossa, que saltou as perninhas dele, que legal. Para capturar a presa e se lançam fora uma língua mucosa que prende, pegajosa. Essa língua é pegajosa e pega o seu alimento. Como eu falei, eles são ectotérmicos, então a temperatura varia com a temperatura do ambiente. O sistema nervoso dos anfíbios é semelhante ao dos vertebrados terrestres, que seria o sistema nervoso com os órgãos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, né, que são as narinas. Não tem nariz, né, eles têm narinas. A boca e a pele, ou seja, olhos para ver, ouvidos para ouvir, narinas para cheirar. E a boca para comer, para degustar, e a pele são tatáveis, né? Esses são os sentidos dos anfíbios, e os olhos possuem glândulas lacrimais, ou seja, eles podem chorar e podem manter o seu olho úmido, né? Evitando a perda de água com o contato do ar. Ou seja, até isso o corpo deles teve que ter essa modificação, porque enquanto eles eram larvas e girininhos, eles tinham contato com a água, então seus olhos não ficavam secos, né? Aí quando eles tiveram que vir para o ambiente terrestre, eles tiveram que desenvolver uma capacidade, ou seja, desenvolver uma glândula que fizesse com que os seus olhos ficassem úmidos. Então a gente chama essa glândula de lacrimal. Ai, desculpa essa parte que eu não estava olhando para vocês, é porque o Tico começou a comer a câmera do meu celular. Aí é um perigo. Os anfíbios possuem sexos separados, ou seja, eles são macho e fêmea, tá? E ocorre dentro da água a fecundação deles, ou seja, eles precisam da água para acasalar. Você não vai ver um anfíbio se acasalando ali no matinho, não. O mato tem que estar pelo menos úmido ou tá na água. E uma curiosidade tamanha é que os anfíbios, a fêmea é maior que o macho. A fêmea é essa daqui que tá embaixo e o macho é esse daqui que tá em cima. Veja que ela precisa ser maior que ele, porque senão ele não consegue ficar por cima dela, né? Ou ele não conseguiria ficar estabilizado, ou se ele fosse maior que ela, ele mataria ela, né? Então ele precisa ser menor que ela para ficar estável por em cima, para poder ocorrer o tchê-tchê. O macho abraça a fêmea e ambos eliminam os gametas na água e os locais úmidos, né? Por mais que a excreção dos gametas seja externa, por isso precisa também ser na água, porque os gametas precisam se desenvolver fora, não é ali dentro do corpo da fêmea, né? É fora, é no ambiente aquático, então eles precisam da água para poder não só para fazer o tiretitê, mas também para os seus gametas sobreviverem, porque se eles fizessem em terra, os gametas iam ficar ali na terra e eles nunca iam se encontrar. Lembra que o gameta masculino e o feminino, eles estão ali saindo de um do outro, eles não saem grudadinhos um no outro e epa, já estamos fecundados, não. Tá ali o gameta feminino e o masculino, eles estão na água, eles são soltos na água e se porventura eles se encostarem, uau, vai ocorrer ali o girininho, beleza? Então, portanto, a maioria dos anfíbios dependem da água para se reproduzir. Bom, tá aqui. A célula ovo origina o girino. A gente já falou aqui que é célula ovo, ou também conhecido como zigoto. E eles ocorrem em várias metamorfoses. Aqui tá as metamorfoses, aqui os girininhos nascendo, né? Ai, que arrepio. Aí aqui, ó, uma cauda. Veja que eles nascem assim com o processo de uma caudinha e eles vão crescendo. Por incrível que pareça, os girinos vão crescendo e eles têm essa cauda. Eles estão desse tamanho, chega a ter girinos desse tamanho. Se o sapo for grande, ele vai ficar desse tamanho girino. Então, há o desenvolvimento da cauda, por mais que na vida adulta ela não seja útil. Mas como o animal estava crescendo, a cauda também cresceu. Aí começa a surgir
incrível que pareça, começa a surgir primeiro as perninhas de trás. E a cauda tá aqui ainda. Veja que as pernas não são originárias das caudas. As caudas são a parte. Então, eles têm as perninhas e têm as caudas. Não é tipo as caudas vão gerar as pernas. E com o tempo, a cauda vai diminuindo, vai surgindo as outras partes das patas, até que ele se torna esse sapo aqui, ó. Beleza? Eu não gosto de sapo, gente. Não gosto de anfíbio, nem um pouco. Então, aqui é a questão da composição das caudas dos sapos. Não é interessante, mas se vocês quiserem dar uma olhada, os lisossomos podem romper no interior da célula em que um processo recebe o nome de autólise. Então, esse processo de autólise, veja a concentração de enzimas, de lisossomos, no animal. Baixa concentração faz com que tenha uma cauda menor. Com o decorrer que eles estão crescendo, a concentração de enzimas no corpo do animal vai crescendo. Então, a cauda vai diminuindo. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior a concentração de enzima, menor a cauda. Beleza? Esse é o fenômeno que a galera observou nos girinos. O porquê que a cauda vai desaparecendo, é porque vai aumentando a concentração de enzima no corpo do animal. E aqui a gente já viu também. E a classificação. Aqui eu falei que tinha 3 tipos de ordens dentro desse filo, né? A Anura, Apodes, Anuras, tá escrito, né? E Urodelas, né? Que eu chamo de anudos. Isso daqui pode ser também anudos. Anura, que significa A. A é não. Não. Lembrem que A é não. Eu dei aqui já. Anura ou Nura. Nura. Anura. Vamos ver. A é não. Não o quê? E os apodes também. Aqui, ó, outro A. Outro A. O que isso daqui tá negando? Isso daqui tá negando algo, isso daqui tá negando algo. O que eles estão negando? E aqui não tá negando nada. Aqui eu já dei uma dica. Eles são caudados, ou seja, eles têm cauda. Vamos ver o que é. Anuros são os sapos, rãs, pererecas, que eles não possuem cauda. Nura é nura, cauda. Anuros, anudos ou anuros, tá aqui. Anura, a ordem Anura são os sapos, rãs e pererecas, que eles não têm cauda. Na vida adulta, isso daqui sempre leva na vida adulta. Essas classificações têm que ser observadas na vida adulta. Você não pode falar que, o sapo, ele não é anura, porque quando ele é girino, ele tem cauda. Não, isso daqui é na vida adulta, tá? Então, os sapos, rãs, pererecas não têm cauda, eles são anuros. As rãs passam a maior parte do tempo em ambiente aquático. Como é que a gente diferencia uma rã com um sapo e uma perereca? Rã tá muito, muito no ambiente aquático. Pererecas são menores, bem pequenininhas. E sapos, eles são mais ou menos do mesmo tamanho de uma rã. Pode ser até maiores que uma rã, mas eles não têm tanta a necessidade da presença da água, viver em um ambiente aquático, beleza? Então, um sapo, quando eu ia pro sítio, eu via ele no meio da estrada, né? Estrada de terra, eu via ele lá no meio, assim. Então, isso era um sapo. E chegava até um sapo desse tamanho, assim, que às vezes o caminhão, trator, carro, passava por cima, a gente via uns sapos esmagados, assim, sabe? Aí era um sapão, assim, gigante, esmagado. Tipo, da grossura do pneu de um carro, né? Aí era sapo. Mas as rãs, né, no caso, elas precisam estar mais perto dos rios. Quando você vê um sapo, quer dizer, quando você vê um anfíbio lá no rio ou perto da região do rio, ambientes aquáticos, pode ser rã, né? Não confundam, que são rãs. E daí elas são assim, ó, isso daqui é uma rã, né, porque ela é menorzinha. E tem as pererecas, que são aquelas bonitinhas, né, que a galera acha bonitinho. Por exemplo, aqui, ó, sapos, olha o tamanho do sapo. Isso daqui provavelmente era esse que estava atropelado, provavelmente. Isso daqui é uma rã. Olha a diferença, a gente consegue, por mais que seja uma imagem meramente ilustrativa, a gente consegue ver
a diferença do tamanho, né? A proporção do tamanho de um pro outro. E aqui é uma perereca, olha como ela é bonitinha. Bom, eu mataria sem pensar. Sem pensar, eu mataria esses bichos, porque eu tenho pavor. Mas é bonitinho. Aqui os sapos passam a maior parte do tempo na terra e seus membros posteriores aqui, ó, são mais curtos. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa perna, velho. Olha o tamanho dessa perna. Olha o tamanhinho da perninha. É que aqui não dá pra enxergar tanto, mas é menor. Então, os posteriores dos sapos são menores. Em compensação com as pererecas. Acho que vocês já viram vários vídeos no TikTok que a galera pega a perereca e a perna aumenta, assim, sabe? E as pererecas passam a maior parte do tempo em ambiente terrestre. Geralmente se encontra mais elas assim, no alto de galhos, essas coisas, porque por conta de uma capacidade evolutiva que elas têm, as ventosas, elas conseguem ficar grudadinhas, né? Então, elas são encontradas mais em habitats arborícolas, né? Eu acho que é assim que fala, que seria a partir das árvores, não das árvores, dos galhos e tudo mais. Um exemplo aí na tela. E agora, o que são os urotelos ou caudados? Também são anfíbios, mas são anfíbios com cauda. Que anfíbios com cauda que existe? Aí, no exemplo, que vocês acham que é esse animal? Salamandras, tá aqui na tela. Quem sabe vocês não estavam prestando atenção, né? Aqui a salamandra tem uma imagem de uma salamandra que eu acho tão bonitinha, gente, tão bonitinha. É uma salamandra branquinha, assim, ó, salamandra. Ela é branquinha, assim, a coisa mais gostosa. Aí ela sorrindo. Peraí que eu vou pôr aí na tela pra vocês. É ela aqui sorrindo. Ó, sorrisinho dela. Deixa eu ver. É esse aqui. Oh, calma aí. Dá um tempo. E aqui, ela aqui, ó. Ó, que coisa bonitinha, olha. Fofinha, né? Eu também acho ela fofinha. Essas daí eu não mataria, porque eu não tenho pavor. Ou seja, eu não tenho pavor de anfíbia, eu tenho pavor de anudos. Ai, Tico. Ai, meu Deus, ali ele bagunçou tudo. Ai, Jesus. Bom, continuando. Urodelos ou caudados, né? Tem espécies aquáticas e espécies terrestres. E a maioria são do hemisfério norte, ou seja, a gente encontra mais. Tem bastante que a gente vê em exemplos que são dos Estados Unidos. Só um minutinho, gente. Pode falar, eu corto. Ah, não, eu corto aqui. Ai, pessoal, desculpa por mais um corte aí, desculpa mesmo. Meus avós chegaram aqui em casa e eu fui dar oi pra eles, né? São os vovozinhos, né? Então, eu não lembro onde a gente parou, nem um pouco. Vamos voltar aqui nos urodelos. Urodelos ou caudatas são animais com caudas. Um exemplo deles são as salamandras. E a gente tinha... Ah, lembrei onde a gente parou. E a gente até viu alguns exemplozinhos de salamandras, né? Aí são animais muito bonitinhos. Bom, continuando. A gente tem os apódes, que seria as cobras cegas, que também não é uma cobra de verdade, é um anfíbio, né? Que são apódes. Pods, alguém lembra aqui que são pods? Pods, a gente já ouviu esse termo, pods, peripods. Vocês lembram o que é pods? Pods é algo que se locomove, é o seu sistema de locomoção. Ou seja, são 100 membros. Pods, 100 membros, 100 bracinhos, né? As salamandras, olha, as salamandras, por mais que elas tenham caudas, elas têm os bracinhos, ó, elas têm cauda, mas elas têm os bracinhos, tudo bonitinhos. Os sapos, né, os anuros, por mais que eles não tenham cauda, mas eles têm os bracinhos. Aí aqui as cobras cegas, elas têm as caudas, né, porque tem o início e tem o fim, né? Mas elas não têm os bracinhos, né? Então são anfíbios com corpos alongados, sem membros.
né? Então, e são adaptados à vida subterrânea, ou seja, debaixo da terra. Eu já vi um desse daí também lá no sítio. Mas agora eu fico numa dúvida se realmente era uma cobra cega ou se era uma cobra. Eu lembro que a gente estava subindo lá do tanque, que é onde a gente pescava. A gente estava subindo pra ir embora lá pra casa. E tava eu e meu primo. Só que as vacas sempre. A gente tinha medo das vacas, porque eu já dei um exemplo lá das vacas, como elas ficavam circulando. Parecia que queria matar nós, né? E a gente subindo lá. Aí, num dos caminhos, a gente viu uma cobra assim, sabe? Bem colhidinha mesmo. Aí, só que era dessa cor, tô achando que era realmente cobra cega. Eu só lembro que meu primo gritou, cobra cega! E saiu correndo, 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 correndo. Aí eu saí correndo junto com ele, eu só vi um negocinho assim e perna pra quem tem. Saiu correndo, 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 correndo. Chegamos lá na casa. Só que as vacas estavam bem na frente da cerca, então não tinha como ir pela cerca, pela entrada pra ir na casa. Então a gente teve que contornar, pular a cerca pro vizinho e do vizinho pular pra fora da cerca do vizinho e voltar pra nossa cerca, né? Ah, é um negócio meio complicado de explicar. Era tipo assim, aqui é o sítio do vizinho, aqui é o nosso. A gente tava aqui, foi subindo, 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 encontrou a cobra aqui. E aqui era a saída da cerca da casa da minha avó, onde a casa ficava aqui. E as vacas estavam bem aqui. Então a gente teve que sair correndo daqui. E aqui tinha uma cerca que até aqui as vacas podiam vir. E aqui as vacas não podiam, né? Aí a gente veio, teve que pular pra cá e pular pra cá. E daí voltou aqui pra casa da minha avó. E a hora que meu primo chegou aqui na casa da minha avó, ele vomitou. Ai, 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 tanta coisa, tanta memória, meu Deus do céu. Mas continuando. São animais sem membros e os olhos são atrofiados, ou seja, eles estão embaixo da terra, não precisa de olho, vai olhar o que no escuro. Então é atrofiado, aquilo que é a lei do uso e desuso. Se você não usa, mano, é óbvio que Lamarck, nessa parte, ele pecou ao dizer que as características do uso e desuso eram passadas aos seus é, filhos, né? O que vinha depois dele, né? Então, se eu não usava o meu olho, eu ia atrofiar e meu filhote ia nascer sem olho. Não. Isso daí é óbvio que foi porque teve uma mutação e aqueles que não tinham olhos, ou olhos atrofiados, acabou sobrevivendo melhor no ambiente subterrâneo, né? E é óbvio, por ser atrofiado, não tem a necessidade. Então, aqueles que tinham olhos e viviam subterrâneos, praticamente ficava, como cai areia nos seus olhos, ficavam com aquele ardor e era mais fácil ser capturado, porque estava tendo um atrapalho na sua vida, né? Então, não era 100% o melhor adaptado para aquele estado, né? Daí isso daí já entra em Darwin, né? Não sei quem deu aula de Darwin para vocês, mas só que vocês vão lembrar de Lamarck e Darwin, né? E aqui a questão da evolução dos anfíbios. A gente tem mais ou menos em 385 a 365 milhões de anos atrás. Os peixes com nadadeiras musculatórias originaram, por evolução, vertebrados capazes de se locomover no ambiente terrestre. Então aqui, ó, foi passando para o ambiente terrestre. E a evolução dos anfíbios está muito bem documentada por muitos fósseis. Tem muitos fósseis. Então, cara, se você for ver bem, a salamandra é uma mistura entre um animal aquático, por ter a cauda, com um animal terrestre. Então, a salamandra é um claro exemplo de um animal com mutações e que com a evolução deles como se ocorre, né, vamos dizer assim, a evolução. Veja que aqui, ó, um exemplo de uma salamandra aqui em um ambiente mais hostil, num ambiente pré-histórico. É óbvio que ela não era bonitinha daquele jeito, ela poderia ser maior, poderia ser diferente, mas a sua estrutura em si é muito precisa para um ambiente mais pré-histórico. A defesa agora contra os predadores. A pele fina e pouca proteção torna os anfíbios um pouco mais frágeis durante os predadores. Lógico, pele fria, não tem um casco como uma tartaruga, é mais fácil de eu rasgar esse bicho ao meio. Né? Eu fazia e pronto, que nojo. Mas eu pegar e morder, né, que é um sapo, e comer. Agora, se
tivesse uma crosta, algo duro, ficaria mais difícil, ó. Mais difícil. Mas eles não são duros assim, eles são molenguentos, pele fina, então é muito frágil. Então, como é que eles podem se proteger do que caça eles? Como é que eles conseguem se proteger? Qual a estratégia de defesa deles? Camuflagem é uma delas. Por exemplo, esse sapo aqui, olha a cor dele perto da areia, é muito semelhante. Isso daí é uma ótima tática de camuflagem. Ou aqueles que não conseguem ser camuflados, né? Que não tem aquela cor de camuflagem, pensem sempre comigo, o animal mais brilhante da natureza, que vive na natureza, né? Esse animal selvagem, se ele é tão brilhante que você consegue vê-lo, outros animais também podem vê-lo. Só que se ele ainda está vivo é por um motivo. É porque ele tem veneno. Animais brilhantes que não são capturados ou que não foram extintos com o decorrer dos tempos, eles são venenosos. Porque aqueles que não eram venenosos e brilhantes deixaram de existir. Um exemplo disso é as borboletas albinas. As borboletas albinas é muito raro de se ver e quando se tem, é logo morta. Por quê? Porque o predador, o passarinho, vê ela. Se ela pousar ali em uma árvore, mano, é a única coisa que vai ser branca, entendeu? Então, e ela não tinha veneno. Então, por mais que seja brilhoso, se não tiver uma substância tóxica, vai morrer. Então, tudo aquilo que a gente vê que é brilhoso em um ambiente hostil, em um ambiente selvagem, não rela. Não rela porque é tóxico. Tem certeza que vai ter uma substância tóxica, vai ter algum veneno. Então, aí, na questão dos animais que são coloridos, por exemplo, esse daqui que está na tela, ele possui uma substância tóxica capaz de, quando entra em contato com o predador. Eu sei disso porque eu peguei uma vez uma borboleta na mão, uma borboleta preta e laranja, igual a cor desse sapo aqui, preta e laranja, marronzada assim, tá? E eu taquei ela bem pertinho aqui da minha bochecha. Eu tenho a marca da queimadura até hoje, porque ela soltou uma substância tóxica e queimou meu rosto. Aí presencialmente eu mostro para vocês, caso vocês me lembrem e perguntem, mas eu tenho aqui uma marca da asa da borboleta. E continuando, aqui os anfíbios eles estão em constante perigo. Isso aqui uma característica, caso vocês queiram supor lá no vestibular, principalmente no Brasil, é um dos países mais ricos do mundo que tem as espécies de anfíbios, há mais ou menos 700 espécies, e 75% da população de anfíbios do mundo vivem no Brasil. E eles são em constante perigo, como um exemplo aqui é a pele deles são fina e permeáveis, por conta da poluição, um ar altamente poluído, eles não conseguem fazer a captação do oxigênio. E o que acontece? Sua respiração é cutânea, então meio que dificulta a respiração deles, eles podem acabar morrendo. A população dos anfíbios também está diminuindo por conta da destruição do ambiente natural, né, das matas e dos rios, né, até do ambiente aquático onde eles vivem, e isso faz com que seja algo muito, como é que fala? Perigoso para a existência do bichinho, e ele é muito, muito necessário para o nosso nicho ecológico, beleza? Ele é a prevenção de muitas pragas. Então, espero que vocês tenham gostado da aulinha de anfíbios. A gente se vê na próxima aula.